Olá, boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor, que se renovam a cada manhã. Estamos aqui com o propósito de adorar o Senhor, com o propósito de louvar o nome do nosso eterno Deus e o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Temos o propósito também de abençoar a sua vida. Oramos a Deus para que Deus possa falar conosco nesta noite, trazendo uma palavra que precisamos ouvir. Certamente Deus vai falar conosco. E nós queremos saudar a todos vocês com a paz que excede todo o entendimento, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja com vocês. E convido a vocês então para, desde agora, estar com a gente. E vamos fazer uma oração. E em seguida nós vamos ler um salmo da palavra do Senhor. Oremos então. Pai querido, mais uma vez estamos na tua presença. Estamos aqui porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, nosso Deus, e pedimos que o teu Espírito Santo seja nos conduzindo, ó Pai, nesses momentos, para que sejamos instrumentos nas suas mãos, para a glória e o louvor do teu santo nome. Que nós possamos, Senhor Deus, de coração, louvar ao teu santo nome, e que também o Senhor disponha o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, a ouvir, a entender, a aplicar no nosso coração a tua palavra. Venha conduzir, Senhor Deus, as nossas vidas neste momento. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois então, vamos ler a Salmo 85. Se você estiver com sua Bíblia aí, pode abrir no Salmo 85 ou ligar no seu celular. E nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 13 deste Salmo. Salmo de número 85. Vamos ler e diz assim: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Nesse salmo é um salmo que na realidade nos convida primeiro a escutar a Deus, escutar a sua palavra. E ele também dá uma mensagem aqui que a sua salvação, a salvação de Deus não está longe, mas, como disse Moisés, está no nosso coração, bem próximo de nós. Está na palavra, e a palavra, quando chega ao nosso coração, ela transforma a vida. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Esse é o nosso convite de Deus para nós, ouvir a sua palavra, escutar a sua palavra. E vamos louvar então ao Senhor com o hino do nosso inário, novo cântico, que é o hino de número 93. 93. Firmeza. E diz assim: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso afastar
se vê, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Glória a Deus. Agora, nesse momento, nós temos mais uma vez, pela graça do Senhor, participação também do nosso pastor, Reverendo de Araújo, pastor da Igreja Presbiteriana de Caicó. Com a palavra, pastor, Deus o abençoe maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Boa noite a todos. Graça e paz, no nome precioso do Senhor Jesus. Uma imensa alegria compartilhar essa palavra com os santos do Senhor. Você que está aí nos ouvindo, convido você a ficar mais um pouco juntamente conosco, ouvir esta palavra e cultuarmos ao Senhor conjuntamente. É muito bom saber que você está aí. E nós ficamos muito felizes. Em tempos especiais que estamos apenas fazendo as transmissões, você é muito importante nesse momento, pode ter certeza disso. E para essa noite eu convido você a abrir a palavra do Senhor no capítulo de número 37 do livro do Gênesis. Livro do Gênesis, no capítulo de número 37, nós vamos ler os versículos do 1 ao 11. E eu convido você a acompanhar essa leitura. Hoje estaremos falando sobre o tema Mantendo a Fé em Contexto Desfavorável, rosas em meio aos espinhos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Vamos então acompanhar a leitura comigo. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu
e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Esse é o texto desta noite e que estaremos abordando esse tema. Os adeptos do determinismo, eles afirmam que o homem, na verdade, ele é determinado pelo seu meio, pela sua raça e pelo seu contexto aonde ele está vivendo. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que podemos ser diferentes, mesmo que o nosso meio seja inapropriado, seja difícil, nós podemos ser diferentes, porque o Senhor pode transformar as nossas vidas. O Senhor, através do seu poder, pode transformar caminhos tortuosos em caminhos aplanados. Se o mundo diz que pau que nasce torto nunca se endireita, pela palavra do Senhor, os caminhos tortuosos serão aplanados. Há uma chance para todos nós. Nós não precisamos seguir os mesmos modos dos nossos pais, nem dos nossos irmãos. Se os nossos pais cometeram seus pecados, nós podemos ser diferentes. Não podemos usar como desculpas que nascemos em um lar onde havia isso e aquilo. José é o exemplo de uma rosa no meio dos espinhos. Nasceu em um lar onde havia ódio, intrigas, havia mentiras, mas resolveu ser diferente. Nós podemos ser diferentes. O Senhor pode mudar a nossa vida. Não há algo mais profundo que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Pessoas que nasceram em ambientes difíceis, muitas vezes em meios de drogas, em meios de prostituição, em meios de gritarias e blasfêmia, mas o Senhor o preservou e os transformou em uma pessoa honrada, digna para louvor da sua glória. E é isso que eu quero falar nesta noite. Pode ser diferente. A sua vida pode ser diferente se você seguir aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E não haverá desculpa de dizer que você hoje é um alcoólatra porque o seu pai foi, que você é uma pessoa mentirosa porque seus pais mentiam. Nada disso é desculpa. Isso é determinismo de uma sociologia que não contempla o poder de Deus de transformação. E a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é a pureza na vida deste jovem de 16 anos de idade. O texto é bem claro em dizer que ele é muito jovem. E ele ali está desenvolvendo algumas tarefas ainda menores pela sua idade, mas com toda a pureza e com toda a convicção de fazer a coisa certa. José é o homem que, onde nós lemos na palavra de Deus, ele sempre está fazendo a coisa certa. Você não vê José optando pela coisa errada, ele sempre está fazendo a certa. E nesse texto nós vemos que ele traz as histórias dos seus irmãos, filhos das servas de Jacó, Zilpa e Bila. Então é um lar difícil. Então Jacó amava Raquel, casou com Lia, depois teve novas servas, tiveram filhos com elas, e é um lar misto, onde o ambiente é próprio para haver desavenças e ódio, como o texto relata aqui, e nós vamos ainda destacar isto para os irmãos. E ele está trazendo notícia dos seus irmãos, ele trazia mais notícias deles. Os seus irmãos estão agindo com desonestidade. O texto não é bem claro, mas a verdade é que José optou a não seguir o caminho dos seus irmãos. E então, ao visitá-los no campo onde eles estavam com as ovelhas, ele chegou a se perder, pegou informação, chegou até lá e trazia mais notícias. Ele chegava: pai, os meus irmãos, eles estão agindo de uma forma que contraria os princípios que aprendemos que vieram de Deus. E isso era motivo para a desavença. Esses irmãos queridos não eram fáceis, eles eram irmãos que na Bíblia cometeram assassinato. Nós temos um caso em Gênesis 34, 25, Simeão resolve se vingar da sua irmã e mata os habitantes ali da região. O seu coração está cheio de ódio,
O texto fala que eles odiavam. O ódio é um sentimento terrível. O ódio não é inocente, ou o ódio destrói o outro, ou você mesmo se destrói. Eles também são movidos por inveja, eles são acusados de escravizar, de vender como escravo o próprio irmão, são mentirosos, e José resolveu ser diferente. E você pode ser diferente. A integridade de José é absoluta, e você mesmo numa família onde seus irmãos, seus pais, de fato cometem pecados horrendos que agridem a santidade de Deus, isso ainda não é desculpa para você ser igual a eles. Você pode ser diferente. O Senhor pode fazer de você um homem e uma mulher diferente. Você que está me ouvindo agora, se seus pais são dependentes de bebidas, isso não é desculpa para você ser um viciado também. Se você mora em um ambiente onde há drogas, você não é obrigado a participar também. Você pode ser diferente. Você pode ter um caráter diferente. Isso é muito importante. Eu quero que você entenda isso. A nossa vida deve ser marcada pela pureza e não pelos encantos desse mundo, pelos pecados deste mundo. Você pode ser diferente. E agora nós temos um outro ponto importante, é que ele se manteve íntegro apesar do ódio dos irmãos. Os irmãos o odiavam, e o texto vai dizer por quê. E eu quero que você preste bastante atenção, porque o versículo 3 não esconde o erro de Jacó. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é mentirosa, que foi escrito por homens, que colocaram na Bíblia o que queria, mas não é verdade. A Bíblia, se fosse escrita por homens, escondia os defeitos, os pecados dos homens. Mas a palavra de Deus não encobre os pecados daqueles que são referências da palavra, como Jacó, que é um dos patriarcas. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talada e mangas compridas. E vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. E eu quero trazer uma palavra para você, pais, que teve a oportunidade de ter mais de um filho na sua casa. Cuidado com o favoritismo. Eu sei que tem filhos que são diferentes, são mais obedientes. Cuidado com o favoritismo. E cuidado com a demonstração dele. E você que compra um celular mais novo para um e deixa o outro filho com seu celular velho, você que compra calçados bons para um e para o outro deixa ele com os seus inferiores, saiba que isso não é inocente. Saiba que esse amor que você tem pelo seu filho predileto gerará ódio no coração dos demais. E o texto diz que Jacó era um homem que não tratava os assuntos, ele guardava no seu coração, ele não tratava os assuntos. Nós vemos isso quando ele diz que, ouvindo isso, ele tratava consigo mesmo. No versículo 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Jacó era um pai que ouvia a briga dos filhos, o ciúme dos irmãos, o ódio dos irmãos, mas não tratava o problema, guardava para si mesmo. Pais, você que está me ouvindo agora, e talvez você sem querer tenha demonstrado certo favoritismo por algum dos seus filhos, saiba que o amor que você tem por ele será proporcional ao ódio que os outros terão dele. Então, o que parecia algo bom para José se tornou um problema para ele. O favoritismo do seu pai gerou ciúme dos seus irmãos, gerou ódio dos seus irmãos, a ponto de querer matá-lo. E só não matou, porque o seu irmão mais velho interviu e disse: não vamos matá-lo, vamos apenas vendê-lo como escravo. Meu querido, você que está me ouvindo, pais, você que está me ouvindo agora, cuidado com essas demonstrações de favoritismo. Você não é obrigado a amar todos iguais, mas você pode não criar situações que demonstrem isso. E ele comprou uma roupa, ele preparou uma roupa, uma túnica talá, uma roupa especial. E enquanto os outros irmãos vestiam roupas surradas, José estava com a roupa nova e colorida.
atraindo os olhares e o ciúme dos seus irmãos. Então é muito importante ter cuidado com essas atitudes, porque você pode estar prejudicando a quem você diz que ama, ao ter em troca o ódio dos seus outros irmãos. E se você percebe brigas entre os irmãos, ódio, não faça como Jacó, que apenas guarda isso para si, mas sentem e converse com eles e procure tratar o pecado, haver perdão e reconciliação para que a família possa seguir em frente. E diante de tudo isso, essa rosa no meio dos espinhos continua mantendo a sua integridade. E este homem de Deus é um homem que tem uma intimidade com o Senhor, e até as suas atividades de sonhos noturnos revela a glória de Deus e o trajeto da sua vida que ele irá seguir. E o texto então passa agora a falar não só do caráter expresso de José, mas o seu relacionamento com Deus, e começa a relatar os sonhos que ele teve. E aqui nós vemos ele falando o sonho dos feixes que dos outros se curvavam, e da lua, do sol e das estrelas. E quando ele relata isso, o texto diz que o ódio dos irmãos aumenta muito mais. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Isso só é justificado de contar agora esse sonho, ele poderia ter deixado contar, porque o texto relata que ele ainda é muito jovem, 17 anos. Ele ainda, mesmo com um caráter indiscutível, é ainda um jovem imaturo. Ele poderia não ter contado isso. Tem sonhos que não precisa contar. E eu quero dizer isso para você. O marido sonhou, de repente, vendo uma mulher. Sei lá se viu esse sonho. Você chega de manhã e diga: olha, meu amor, ontem à noite eu tive um sonho. E ela disse que sonho foi: eu sonhei traindo você. Você acha que isso é um sonho a ser contado? Você acha que isso é algo que edificará o seu relacionamento? É claro que não. Existem coisas, existem sonhos que de fato não precisam ser contados, mas todos os problemas precisam ser tratados. É isso que o texto mostra quando fala que Jacó guardava os problemas no seu coração, enquanto José revelava no seu coração aquilo que ele tinha sonhado durante a noite. Então, pais, preste atenção, queridos, vocês que têm mais de um filho. Eu tive a graça de ter uma filha, que eu amo muito, não tive a oportunidade de ter mais de uma, então eu não sei o que é ter preferência por um em relação ao outro. Mas a verdade é que aqueles que têm a oportunidade de ter mais um, sempre corre o risco de, sem querer, estar favorecendo um em detrimento do outro. E é preciso ter cuidado, porque isso gera inveja, sentimentos de ódio, que vai trazer muitos males. E você, jovem, que resolveu manter uma vida pura, você precisa adquirir sabedoria, porque as suas atitudes impensadas podem também gerar mais ciúmes e problemas dentro de casa. Nós temos coisas da nossa relação com Deus que nem todos estão prontos para ouvir, nem todos estão prontos para assimilar. E uma vez contado, só aumenta mais a raiva. E quantas pessoas estão com raiva de você pelos sonhos que Deus já lhe deu, pelas bênçãos que Deus já lhe deu, e às vezes você está tão animado com a perspectiva das coisas acontecerem na sua vida, que você vai contando para todo mundo. Não precisa contar para todo mundo certas coisas. O Evangelho, a salvação deve ser anunciada a todos os homens, mas algumas coisas não precisam, porque as pessoas têm ciúmes, as pessoas odeiam, nem todo mundo estará feliz com a perspectiva dos sonhos de Deus sendo realizado na sua vida. E quando você conta, gera todo um clima e que o levou a quase perder a sua vida. Mas esses sonhos todos apontava para a direção de Deus, que este jovem, que quis manter a pureza de coração, queria simplesmente segui-lo. Então, termino dizendo que nessa história nós temos uma palavra de esperança para aqueles que nasceram em lares que não são tão harmoniosos, aonde há favoritismo,
aonde há mentira, aonde há ódio, aonde há vícios e tantos males outros, e você está lá. Eu quero dizer, você pode ser diferente. Lembre-se, a palavra de Deus não é como o mundo. Lembre-se do que eu disse, que o mundo diz, pau que nasce torto nunca se direita. A palavra de Deus diz, os caminhos tortuosos serão aplanados. O carpinteiro de Nazaré, Jesus de Nazaré, pode acertar a sua vida. E você pode ser uma pessoa diferente, independente do lugar aonde você nasceu, da família que você teve a oportunidade de nascer. Você pode ser diferente. E você diz, é porque você não conhece a minha realidade. Eu moro em uma periferia, eu moro em um lugar difícil, onde a droga assedia, a sexualidade é aflorada, as brigas são constantes, e eu digo, sim, Deus pode fazer você diferente. Mesmo você nesses lugares, o Senhor pode fazer você um homem e uma mulher diferente. Creia no poder de Deus e tome a decisão de ser diferente. Assim como José tomou a decisão, eu quero ser diferente. Eu tenho apenas 16 anos, mas eu quero ser diferente. E isso mudou a sua vida. E nós conhecemos o restante da história. Este homem se tornou governador do Egito. Este homem, pelo seu caráter e a direção de Deus, por ser um homem que resolveu fazer diferente, ele se tornou um grande homem e salvou aquelas pessoas todas que dependiam dele. E que o Senhor possa fazer de você um José, que o Senhor possa fazer de você diferente. É isso que queremos nessa noite, é isso que desejamos para você, e que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Volta a palavra ao presbítero Miguel. Amém, palavra abençoada, e nós vamos ainda louvar mais ao Senhor, com mais um cântico do nosso hinário, agora de número 92, a fé contemplada. Vamos ver se a gente entrou aqui. Aqui nós não somos cantores, e a gente não sabe cantar bem, mas a gente canta na esperança de agradar ao Senhor, porque o nosso coração deseja louvar ao Deus que é eterno e ao nosso Pai celestial. E então o cântico diz assim: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou, e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, creamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Pastor, com a palavra novamente. Obrigado, queridos. Eu quero abençoar agora você, a sua vida, você que ficou aí conosco até o fim.
e aqueles que ainda vão ouvir essa palavra e cultuar ao Deus através desse recurso. Eu quero orar pela sua vida e que o Senhor possa operar na sua família de uma forma maravilhosa. Aonde houver ódio, que haja amor profundo nos corações. Aonde houver mentira, que haja verdade aí. Aonde houver desconfiança, que haja confiança, desespero, esperança, e que haja uma mudança tremenda, e que você pode fazer parte dessa história, porque o Senhor pode mudar a sua vida. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida nesta hora, e sobre todo o teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, povo santo de Deus. Obrigado, presbítero Miguel. Deus os abençoe. Obrigado pela sua parceria indispensável. Obrigado você que está aí nos ouvindo. Que Deus continue te abençoando, e temos um encontro quinta-feira contigo, e na terça-feira nós temos uma sala de oração, e se você quer participar, faça um pedido lá no Facebook, e nós estaremos atendendo, mandando o link para você, tá bom, queridos? E vocês, eu não tenho nomes aqui, eu não sei porque ultimamente não está mais subindo os nomes das pessoas que estão participando. Antigamente fazia isso, preciso de auxílio universitário. Mas saiba que depois eu vou lá, depois de gravado, e vou ver e responder todas os seus comentários, as suas curtidas. Eu estarei atento a tudo isso, viu? Obrigado à minha família querida aqui em Caicó, minha família ali a Sara está no Goiás, que Deus abençoe a Sara, os meus primos todos aqui, meu irmão, Mano Juscelino, a todos aqui em Caicó e nos outros estados, em Campina Grande, a minha família lá em Campina Grande, que Deus abençoe poderosamente, povo que eu amo, há tanto tempo que eu não os vejo, mas o amor é o mesmo, tá bom? E a todos os demais, tá bom? Que eu não estou vendo, mas sei que você está aí. Então nos encontraremos quinta-feira às 18h30, e que o Senhor vos abençoe poderosamente. Vamos ficando por aí, e você fica por aí, e estaremos juntos em oração. Vou pedir ao presbítero Miguel, só para fazer ali a conclusão. Presbítero Miguel, concluindo ali do nosso vídeo, naquele pontinho, nós com as suas palavras. encerrar e eu vou desligar. Ok?